Oi, gente, como vocês estão? Paz do Senhor a todos. Hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Mateus 28, versículo 18, que fala assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo... Primeiro, vamos ler sobre o que? Jesus aparece aos seus discípulos em Galileia. Aí o 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Você tem noção, assim, que Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tinha todo o poder. Ele falou aqui: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nada é impossível para Jesus. Tudo ele tinha nas mãos dele quando ele veio para aqui. E mesmo ele sendo poderoso e sabendo disso, ele se fez humilde, ele morreu numa cruz por mim, ele se deixou morrer, padecer ali. Então, que a gente nunca esqueça, eu sempre quero que o Senhor me lembre isso, e ele faz isso, né? Porque a gente lê na palavra de Deus, sempre a gente vai lembrar disso, é inevitável. Quando a gente vê uma pessoa de braços abertos, né? A gente lembra da cruz, né, de Jesus, pelo menos eu lembro. Então, Jesus, mesmo tendo esse todo poder, sendo Deus, ele se fez morrer numa cruz por mim e por você, para que a gente tivesse a chance, a oportunidade de vencer, de viver com ele nos céus, de estar pertinho dele um dia, né? De estar perto de Deus um dia, de ser perdoado. Então, isso é maravilhoso, isso é algo assim que o ser humano ele não pode imaginar, né? O tamanho e a grandeza que é Jesus, que ele veio para aqui, e como ele se diminuiu, né? Como ele se esvaziou mesmo, né? Esvaziou-se de si para que a gente pudesse ter uma chance de vida. Eu creio que Jesus, ele viu o rosto de cada um, sabe? Eu creio que Jesus, ele nos conhece, né? O Senhor Jesus nos falou, né? Que a gente foi dado a ele antes da fundação do mundo, né? O Senhor já tinha nos dado a ele. Então, que a gente tenha fé em Deus. As dificuldades e lutas vão vir, mas que a gente tenha fé em Deus, que a gente aprenda com a palavra de Deus. Eu vi um vídeo nesses dias que falava assim, né? Que a menina dizia, eu não sei, eu estava perguntando para Deus porque não se fazia tanto milagres, né? Como se fazia antigamente, nas igrejas e tudo, porque Deus ele não fazia tantos milagres hoje como se fazia antigamente. Aí ela disse que hoje as pessoas só querem estudar a palavra e não ter contato. Eu creio assim, que você só tem contato com Deus, verdadeiramente, óbvio que você tem que ter o coração para querer Ele perto. Deus, ele não é intruso, né? O Senhor, ele não é intruso. Então, a gente tem que dizer: Senhor, vem aqui, meu Pai, eu quero o Senhor perto de mim, né? Eu quero aprender com o Senhor, mas a palavra de Deus é fundamental, porque ler a palavra de Deus é fundamental, estudar a palavra de Deus é fundamental. Não é você ler um versículo e pronto, não é isso, não faça isso. Se você faz isso, não faça. Não faça isso de pegar um versículo isolado e só ler aquele versículo isolado e não ver o contexto. Aprenda a ver o contexto do que está aquele versículo. Pelo menos você lê tipo isso aqui, ó, que vai até aqui. Não chega a ser nem um capítulo. Tem capítulos da Bíblia que
são maiores, tem capítulos que são bem pequenininhos. Mas, tipo, você pegar um versículo, mas você querer saber o contexto daquele versículo, a gente vê que ler a palavra do Senhor, que isso nos faz ter fé em Deus, né? Tem escrito na palavra de Deus, né? Como vem a fé. E para a gente fazer milagres, a gente precisa de ter fé. A gente precisa de acreditar que tem um Deus que move montanhas. A gente precisa acreditar que tem um Deus que nos escuta, que escuta nossas orações para aquele milagre acontecer. Então a gente tem que ter fé que aquele milagre o Senhor vai nos dar, porque nada é impossível para Ele. Olha o que eu acabei, que a gente acabou de ler aqui, né? Que o Senhor, que Jesus, todo o poder foi dado a Ele, todo o poder nos céus e todo o poder na terra foi dado a Ele. Olha só que grandioso Jesus é. E que a gente não se esqueça de Jesus, que a gente sempre lembre e pense nos grandes sacrifícios que Ele fez na cruz, né? O nosso Jesus não está mais na cruz, né? Mas Ele fez esse sacrifício por nós, então que a gente tem que sempre lembrar. A gente sempre, porque isso nos traz fé. Escutar a palavra de Deus nos traz fé. Ler a palavra do Senhor nos traz fé. Então não é ler só 5 minutinhos e não querer compreender, não. É ler e estudar a palavra de Deus e querer que essa palavra entre no nosso coração. Não há devocional melhor do que você ler a Bíblia, do que você mesmo aprender com Deus. Isso daí é algo que eu sempre penso, sabe? Uma coisa é você comprar um devocional. Eu comprei um devocional pra mim, só que eu aprendo bem mais lendo a palavra do Senhor, pegando um livro da Bíblia e lendo, né? Eu sempre digo isso aqui, né? Eu aprendi muito com o livro de Deuteronômios. Eu aprendi sobre Deus a lei, sobre a misericórdia de Deus com um povo que era idólatra ao extremo. E o Senhor teve misericórdia com aquele povo, um povo acostumado a viver como se fosse bicho. Então o Senhor teve misericórdia ali e colocou leis e teve misericórdia daquele povo, mesmo aquele povo querendo voltar para trás, mas o Senhor foi lá, tirou eles da terra do Egito, né? O Senhor, Ele pegou, eu vou dar uma comparação aqui. O Senhor pegou pessoas que eram tratadas piores do que porcos, que comiam lama, que comiam restos, que viviam, você pode perceber pelas leis que Deus deu, né? O que eles não deveriam fazer. Então, por que Deus colocou aquilo ali? Ah, você não pode fazer tal coisa, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Por que Deus colocou aquilo ali? Porque provavelmente eles faziam isso. Eles achavam aquilo normal, entendeu? Então, o Senhor, para colocar limites, para impor limites, para dizer assim, vocês não são bichos, vocês são seres humanos. Então, o Senhor criou as leis ali. O Senhor disse o que podia ou não fazer, que se a mulher casasse com um homem, a mulher não pode adulterar. O homem também não pode adulterar. Então, o Senhor colocou leis ali para aquele povo. E isso foi a misericórdia de Deus com aquele povo e conosco também, né? Então, a gente tem que ler a Bíblia, tem que aprender com Deus. Porque aprender com Deus é a melhor forma de você realmente aprender, de verdade. Porque o professor dos professores ensina muito melhor, né? Do que qualquer outra pessoa. Então, esse é o devocional de hoje, né? Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Que a gente sempre lembre de Jesus, que a gente, mesmo quando vinha as lutas do dia, né? Porque sempre vão vir, como todos pessoas da Bíblia, né? Se a gente vê, né, todo mundo da Bíblia que é citado na Bíblia, Moisés ele não foi criado por sua mãe, né? Moisés ele viveu no palácio, enquanto via seus irmãos padecendo, né, sendo escravos, ele vivia como um príncipe. Moisés, ele, mesmo assim, ele não deixou aquilo subir a cabeça dele. Ele
deixou de viver, né, a sua vida, a sua infância ali com a sua mãe. Ele foi alimentado pela sua mãe, né, até um certo ponto. Mas depois, quando ele deixou de tomar leite, né, ele foi para princesa. Então, ele foi cortado esse vínculo, né, com a mãe que ele tanto amava. Imagina você pequenininho, você do nada sair de perto da sua mãe e ir para um lugar estranho, cheio de gente estranha, com outras culturas, né, assim, em outra realidade, sabendo que seus irmãos estavam passando fome, né? E a gente vê, né? Isso. Então, todo mundo passou suas dificuldades, todo mundo passou por lutas. Até na Bíblia a gente vê que pessoas e seres humanos como nós, até o próprio Jesus veio a esse mundo e passou lutas e dificuldades, né? Ele sendo Deus, perseguições, né? O Senhor, ele foi perseguido, Jesus, ele foi perseguido, era testado constantemente. Jesus era testado, porque tanto os sacerdotes como os fariseus, os escribas, né, eles queriam pegar Jesus em algo, né, assim, queriam que Jesus, ele soltavam armadilhas, né, para Jesus lá falar qualquer coisa, eles disserem, olha ali ele, não sei o que, mas o Senhor já sabendo disso, né, nunca que Deus caiu em nenhuma armadilha deles. Mas é isso. A palavra de Deus, que a gente não se esqueça do sacrifício maior que Jesus nos fez em meio a problemas, a situações boas, a situações ruins, porque nem sempre, não só são situações ruins, né, que nos afastam de Deus. Às vezes, pessoas, quando Deus dá algo muito bom, e se esquece do Senhor, se esquece de agradecer, se esquece de dizer, Senhor, vem aqui comigo, né, compartilha comigo essa alegria. Só quer compartilhar coisas ruins com Deus, né? Mas não compartilhar os momentos bons com o Senhor. Não, porque a gente tem que chamar Deus em todos os momentos, né, da nossa vida. A gente sempre tem que chamar o Senhor. Então vamos orar agradecendo a palavra de Deus hoje. Jesus, obrigado por tua palavra, guarda, nos protege. Fica conosco, Senhor, dá-nos saúde. Obrigado por a gente respirar, obrigado por respirar, obrigada por a gente falar, escutar, enxergar, estar pertinho de Ti. Guarda, Senhor, nos protege. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.